depois a gente pode postar no grupo para as pessoas verem como que a gente faz. Então, é algo simples aqui entre nós, que a gente fica aqui, eu coloquei para começar às 15h10, porque como às vezes tem alguma... às vezes não, como tem um encontro da parte das crianças, pode ser que seja gravado, pode ser que seja ao vivo, então não quis deixar num horário colado, porque às vezes alguém tem que tomar alguma providência aí com os filhos, então por isso que eu coloquei aqui 15h10 para não ficar assim muito colado, então a gente vai até às 16h10. E assim, né, sempre lembrando, né, sempre deixando aí na nossa mente aí que o objetivo é a gente trocar algumas ideias, e ainda mais nesse formato, e que eu até achei que nos outros encontros que a gente teve, embora não muitas pessoas tenham participado por alguma dificuldade, mas quem participou até que interagia bem, então isso daí era muito legal, porque torna mais rica a nossa conversa. Deixa eu só ver aqui que tinha uma pessoa entrando, eu dei o ok, deixa eu ver se deu certo. Talvez tenha caído, mas já a pessoa volta. Deixa eu ver aqui. A Meire. Meire, tá ouvindo a gente? Deixa eu só ver se tá tudo ok para Meire, gente. Peraí. Só ver se tá tudo ok com a Meire. Já ela se acerta. Bom, então assim, gente, para a gente começar, como é que estão as coisas? A gente está se sentindo um pouco mais tranquilo, apesar de tudo? A gente ainda está muito preocupado? Como que a gente pode classificar como nós estamos nesse momento, depois aí de um 2020 meio conturbado, com tantas coisas que a gente teve que se reinventar? Como que está para vocês? Pergunta do milhão essa aí, né? Ainda preocupados, eu creio. Uhum. Um pouco mais cansados que ano passado. Né? Um pouco, não entendi, Carlos, um pouco o quê? Um pouco mais cansados da situação do que o ano passado. Muito tempo. Muito tempo, né? Então, a gente vai ficando desgastado. Sim. Acho que assim, né, a gente vem de um tempo que a gente está precisando... Peraí, gente, desculpa, é que tem gente entrando, eu tenho que dar o ok para entrar na sala. Deixa eu só ver aqui. A gente vem de um tempo, né, que nós estamos precisando, de certa forma, nos acostumar com algumas coisas, né? Eu ouvi numa palestra de um rapaz que faz um estudo em Uberaba, né, que chama O Miudinho. Ele faz muitos estudos do Evangelho, estudos assim bem detalhados. E aí uma coisa que ele falou, né, que a pandemia, né, que esse momento todo veio nos fazer, era nos fazer, como que ele disse? Para que nós aprendêssemos a ser obedientes, porque a gente tem sido, né, direcionado a acatar orientações, né, essa coisa de que, olha, não dá para ficar saindo onde você bem entende, você fazia sempre isso, não, agora você não vai fazer mais, olha, se você quiser se proteger, você precisa andar com a máscara, embora um monte de gente possa não usar, mas a gente sabe que tem que usar, enfim, né, todas as coisas que foram orientadas para que a gente pudesse passar por tudo isso. Vocês estão vendo a minha tela aqui, que é uma coisa que eu estou compartilhando? Dá para ver sim o slide. Não, tá bom. Sim, dá para ver sim. É que para mim aparece diferente aqui, só para eu ter certeza. E olha só, apesar de... Dá para ver direitinho, né? Não tá muito pequeno para vocês? Ou não? Ou tá normal? Para mim tá pequeno porque eu estou no celular, mas mesmo assim dá para ler. Ah, não, tá bom. Eu vou fazer diferente só para... Tá ótimo. Deixa eu ver aqui, que eu não quero que apareça uma... Peraí, que tem gente entrando, eu preciso dar o ok. Só um minutinho, gente, deixa eu só entrarem. Deixa eu ver se deu certo aqui.
aqui. Elaine, tá ouvindo bem a gente? Seu som está fechado, então não sei se dá para você me responder. Roberta, tá ouvindo bem? Tô. Ah, então tá bom. Que bom que você está aqui. A Meira, a Elaine. Deu, consegui entrar? Nossa, eu não consegui pelo computador, estou no celular. Ah, só tô te ouvindo, não tô te vendo, tá? Ah, então, eu não consigo acessar a câmera aqui, agora que eu consegui mudar o microfone. Mas vou tentando aqui, eu estou te escutando e estou vendo sua tela. Não, tá bom, fica Vou tentando tranquila. aqui. Tá. Não, fica tranquila. Aos pouquinhos a gente ajusta tudo. Tá. E olha só, né, gente? A gente vem de um ano, né, cheio de acontecimentos, ainda com preocupações. E aí eu trago para vocês só um trecho para a gente falar a respeito. Tem um trecho logo no primeiro capítulo do livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles, né, que o Divaldo escreveu, né, passado por ela, que fala assim, né, que entre os sentimentos mais nobres que caracterizam o ser psicológico maduro, a gratidão destaca-se como um dos mais relevantes. Então, ela está dizendo que a gratidão, ela é uma das características mais importantes que determinam que nós estamos com o nosso psicológico, né, que nós somos seres psicológicos maduros. Então, a gratidão. Mas como que a gente pode exercitar a gratidão no meio de tantas preocupações, no meio de tantos acontecimentos que foram inesperados, tantas coisas que nós tivemos que nos acostumar? Como que a gente pode, né, exercer isso? Porque assim, olha, a gente veio para esse mundo, nessa experiência, para que nós pudéssemos evoluir. Evoluir significa nós nos desenvolvermos. Né? Nós chegamos aqui de um jeito e nós vamos voltar para a nossa casa espiritual, precisamos voltar bem melhores, porque a gente veio para cá para desenvolver. E nós somos colocados em uma série de situações para exercitar as nossas habilidades, para nos testar em alguns pontos, para ver se a gente está entendendo mesmo o que está acontecendo. E no meio disso tudo, né, toda essa nossa trajetória é para que a gente amadureça espiritualmente e psicologicamente. E a gratidão, Joana de Ângeles fala, que destaca-se como um dos pontos mais relevantes. Então aí, eu pergunto, né, para vocês, né, porque além disso, deixa eu só pôr mais um trechinho que eu separei. E fala assim, né, que a vida em si mesmo é um hino de louvor à vida, portanto, de gratidão incontida. Então, como é que a gente faz, né? Ela está dizendo que a gratidão é o que vai nos levar a que nós sejamos maduros psicologicamente. Mas como que a gente faz, hein? Diante de tudo isso que a gente está vivendo. Como que pode ser, gente? Dá para a gente exercitar a gratidão? O que a gente pode falar disso? Olha, a Tatiana entrou, que legal, que legal. Eu só esqueci o nome do seu marido, me perdoa. Ai, só que tá no mudo, não te ouvi. Oi! Oi, esqueci José Maria é o nome dele. Ai, José Maria, me desculpa, eu lembro perfeitamente da sua fisionomia, mas esqueci o seu nome, desculpa. Bem-vindos, viu? Elaine conseguiu abrir a câmera, que bom te ver, Elaine, que bom. E aí, como é que a gente faz, gente, para exercitar a gratidão diante de tudo isso? Será que dá? O que vocês acham? Ixi, será que não? É muito difícil? Eu vou arriscar compartilhar com vocês, então, como é que foi o meu começo, o meu meio, e agora que eu estou muito esperançosa que a gente está mais no final, né, desse isolamento.
Todo mundo foi pego de surpresa, né? Então, ficar em casa, para mim, meu filho, era algo muito novo, porque eu trabalho fora, ele ficava na escola, na casa da avó. Então, o primeiro mês realmente foi muito penoso. Eu não conseguia achar um equilíbrio, né? Uma harmonia em tudo isso, e aquela expectativa. Mês que vem já deve estar para a vida normal, né? E os meses foram passando, eu tenho uma folhinha na porta da geladeira e eu fui riscando março, fui riscando abril, fui riscando maio, junho, quando a gente viu já estava em dezembro. E eu acredito que eu tenha conseguido praticar algumas coisas que estão dentro de mim, mas estavam adormecidas, né? Por exemplo, a paciência, o fato de saber esperar alguma coisa, de não ser tão imediatista, isso em tudo. Numa ação com meu filho, numa comida, numa compra online, no meu serviço. Então, de um tempo para cá, não no começo, mas de um tempo para cá, eu consegui enxergar, né? Que bom que eu estou passando por isso, que bom que eu posso ficar em casa, que bom que o meu filho tem saúde, que bom que a minha família está protegida, que bom que eu estou ainda mais ligada na minha espiritualidade. Não foi fácil, mas eu acho que eu consegui avançar assim um passinho eu consegui sim. Que legal, que legal. A gente já falou desse tipo de assunto em outros momentos, mas é algo que vira e mexe, a gente vai voltar a tocar nesse assunto, porque nem sempre a gente consegue explorar essas questões da gratidão, e ela é uma coisa extremamente importante, já pelo fato aí da Joana de Ângeles trazer isso como um ponto central até de uma obra dela. Né, que ela tem lá um livro que fala Psicologia da Gratidão, então não é uma folhinha que ela separou só para falar da gratidão, tem muita coisa envolvida, isso aqui é só um trechinho do que eu trouxe aqui para a gente bater um papo. Quem mais gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Aliás, uma pergunta antes, vocês ficam meio acanhados de estar aqui nesse formato e a gente está falando aqui? Fica, Elaine! Você fica, Tati? Com certeza. Fico. Mas olha, a gente acostuma, viu? A gente se concentra aqui na tela, depois dá um efeito psicológico que parece que a gente está pessoalmente. Assim, concentra na pessoa que você esquece. Verdade. Mas assim, como que a gente pode, gente, levar isso para esse entendimento que vai nos fazer amadurecer psicologicamente esse caminho da gratidão? Como que, assim, a Patrícia falou de algumas coisas que ela foi observando no dia a dia dela, né? Porque estava numa situação ali difícil, tinha que ficar trancada em casa, ela tinha que trabalhar, o filho não estava indo para a escola, então ela começou a observar coisas que ela poderia ali prestar atenção para falar, olha, nossa, tá bom, tá acontecendo tudo isso aqui, mas que bom que o meu filho tem saúde, né? Poxa, que bom que eu posso fazer uma compra online. Tem muita gente que não tem condição para isso. Né? Que bom que eu estou podendo me alimentar, que bom que a minha família está protegida. Então, assim, será que nos falta a gente parar para observar um pouco mais ali alguns detalhes, para a gente enxergar mais o que está acontecendo? Eu digo isso pelo seguinte, hoje a gente vê de muitos movimentos assim pela internet, de muita coisa falando sobre meditação, por exemplo. Então eles falam assim, não, a gente precisa silenciar. Então meditar não é que a gente vai parar de pensar, porque a gente não para de pensar, mas a gente se obriga, entre aspas, né, a gente se exercita a que a gente possa silenciar, porque a gente vive num barulho constante na nossa mente, nas coisas ao nosso redor, que a gente não presta atenção nos detalhes. Então, por exemplo, o fato da gente abrir uma torneira e sair água limpa, para nós é normal, é só abrir a torneira. E para quem mora naqueles locais lá no sertão, aqui no Brasil mesmo, ou em alguns locais da África, ou tantos outros aí que eu nem conheço para poder falar, que não tem essa facilidade, que para poder ter água limpa precisa andar quilômetros. Então, assim, será que não é um ponto para a gente falar assim, nossa, e é tão comum, né? Você vai ali na cozinha e abre a torneira. E quem não presta atenção deixa ainda a água rolando, né? Gastando, né? Jogando fora. Então, assim, poxa,
será que eu não posso prestar um pouco mais de atenção, né, ao que está ao nosso redor? Porque assim, olha, toda essa situação que está acontecendo é uma situação crítica realmente, mas nós precisamos aprender com o que está sendo oferecido. Que, assim, como diz no Evangelho, Jesus dizia já, quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Então, nós precisamos ouvir o que tudo isso está nos ensinando. Então, tem algumas palestras que eu assisti, né, que a pessoa falava que tudo isso que está acontecendo, né, foi um movimento para nos levar para dentro. Então, assim, olha, você tem que ficar... Não, vai para sua casa, vai ficar perto da sua família. Valéria, quer falar? Apareceu aqui que levantou a mão aqui, ou foi sem querer? Tá aqui a mãozinha levantada, só que tá com o som desativado. Você ia falar, Valéria? Sou eu que falar, a Valéria tá acanhada aqui. Não, fica à vontade, tá? Adriana, então, eu tô com um probleminha um pouco no áudio aqui, até tava vendo outra caixinha aqui, que esse notebook tá estourando um pouco o áudio seu, eu não sei se vocês também estão me ouvindo bem aí também. Tô te ouvindo bem. Ou tá chegando bem o áudio aí? Tá. A imagem às vezes está um pouquinho lenta para ver vocês, mas o som tá bom. Ah, então, maravilha. Não, na realidade é só pegando esse gancho que você falou, que você está falando sobre a questão da gratidão. Eu assisti esses dias uma palestra da Anete Guimarães lá, onde ela estava falando justamente sobre isso, nessas questões que a gente está passando, né, da pandemia, onde, assim, só o ato de você não estar entre essas milhares de pessoas que desencarnaram, né, ou de repente não tem ninguém da família que teve, né, a doença, ou no seu hall de amigos, tudo mais, a gente já tem que ser grato a isso. Fora o ato de você ter que poder sair, levantar de manhã, botar o pé no chão, ter um trabalho para ir, respirar, enxergar, igual você estava dando o exemplo da água, né, a água potável saindo das nossas torneiras. Então, realmente, a gratidão é um momento agora que eu acho que muitas pessoas estão, de repente, voltando para dentro de si e verificando aquilo tudo que a gente, no dia a dia, tudo tão normal para a gente, que a gente nem dá valor, né? Então, é uma coisa que realmente, acho que mexeu bastante com a humanidade nesse sentido, né? Sim, não, uma coisa que, só para complementar isso que claro, você falou. Por favor, e eu quero mais que vocês falem mesmo, porque aqui é para isso, né, para a gente poder trocar essas ideias, porque, assim, o trabalho todo da evangelização, e aqui a gente falando aqui, né, da sala dos pais, né, de todos da família que acompanham, o nosso objetivo aqui, né, de todos nós, é que nós possamos trazer reflexões que nos ajudem a promover cada vez mais a harmonia nos lares. Então, muitas pessoas vivem momentos, né, durante toda essa pandemia, viveram assim, momentos muito críticos e muitas pessoas revoltadas com uma série de coisas, de tudo apareceu, né? Mas teve as coisas boas que apareceram também no meio disso tudo. Então, tudo que a gente conversa aqui é com o objetivo que nós levemos para dentro de nós essa reflexão de maneira que faça com que a gente enxergue as coisas por um ponto de vista mais positivo, porque quando a gente enxerga as coisas de um ponto de vista positivo, não é assim, buscando ilusão, não enxergar o que existe, não é nada disso, mas é a gente olhar por um outro ponto que vai fazer com que a gente reclame menos e agradeça mais. E quando a gente agradece mais, a gente enxerga mais coisas boas no nosso caminho. Porque a pessoa que reclama muito, é como se ela tivesse alguns pontos de captação que ficassem entupidos. Então, ela não percebe nada de bom que tem ao redor. Né? Então, assim, tudo está ruim, o mundo está perdido. Aí vem aquela coisa assim, tem que jogar uma bomba e começar de novo, sabe? Então, assim, e a gente precisa estudar o Evangelho para que nós entendamos, né, tenhamos firmes na nossa mente que a gente não está jogado aqui. Tem gente muito capacitada na espiritualidade que está nos apoiando. Jesus está no leme. Assim, não é assim, falar assim, não, nossa, mas será que Jesus não esqueceu? Nossa, o negócio está meio bagunçado, né? Será que eles não perderam alguma coisa? Sob hipótese alguma. Porque, assim, a capacitação deles é algo muito acima da nossa. Então, assim, não tem nada perdido.
Maria Lúcia quer falar ou é a Roberta? Não vi aqui a mãozinha que levantou aqui. Acho que a Maria Lúcia só está tirando ali o som. O som está fechado, Maria Lúcia. Não? É que eu vi uma mãozinha aqui, acho que levantou sem querer. Então, assim, às vezes as pessoas começam a ficar meio tão atordoadas, e isso vai para dentro de casa. Fica um clima pesado. Então, o nosso lar, ao invés de ser um reduto para a gente se fortalecer, às vezes é um inferno na vida de algumas pessoas. Então, nós precisamos lutar fortemente para que o nosso lar seja um ambiente de harmonia. E ser um ambiente de harmonia não é porque assim a gente está alheio aos problemas, que a gente não está nem aí para os outros. Não é nada disso, é uma forma de nós conduzirmos a nossa vida de maneira que a gente exerça a nossa fé, mesmo com os nossos defeitos, as nossas dificuldades, mas que a gente leve, né, o que nós temos de fé, que a gente leve ali para o nosso dia a dia. Então é assim, né, poxa, a gente sabe que Jesus é o governador da terra, ele sabe de tudo que está acontecendo. Nós estamos num momento de transição planetária. Então, como um movimento tão forte como esse, muitas coisas aconteceriam. Aí a gente vê, né, muitas pessoas falando coisas absurdas, seja pessoalmente, seja em redes sociais. Então, não sejamos nós que vamos pôr a lenha na fogueira. Então, assim, vamos nos afastar de coisas que não agregam em nada a nossa vida. Eu estou lendo um livro, não é espírita, que ele fala, não sei se vou lembrar o título exato, mas fala assim que a morte é um dia que vale a pena ser vivido. É um livro de uma médica. E assim, eu não li todo ainda. Você já viu, Elaine? Eu só fiz a leitura labial. Eu não li o livro, mas eu já assisti a palestra sobre o assunto dessa médica. Ela é maravilhosa, é um livro que eu quero muito ler. Mas eu imagino que seja fantástico. Não, é muito legal. Eu vi umas palestras dela também. Então, tem uma coisa que ela fala assim, pensa que é o seu penúltimo dia de vida. Ela fala assim, não o último. Ela fala assim, o penúltimo. Se fosse o penúltimo dia da sua vida, e isso que eu estou falando, até eu vi ela falando na palestra a respeito do livro. Se hoje fosse o seu penúltimo dia, o que você ia fazer? Você ia ligar para os outros para fazer desaforo? Ou você ia procurar fazer alguma outra coisa melhor, porque você sabe que é pouco tempo que você tem? E eu achei muito legal essa colocação, porque se fosse isso mesmo, se você fosse, nossa, o momento do meu desencarne é segunda-feira. Poxa, eu não posso perder tempo com besteira, né? Se eu vou voltar para a parte espiritual segunda, eu não posso perder tempo com besteira. Deixa eu gastar minha energia, meu tempo com coisas que valham a pena. Então, se nós tivéssemos se nós tivermos esse pensamento, a gente vai ter uma vida melhor, porque a gente não vai gastar tempo discutindo besteira, discutindo no Facebook, porque um pensa uma coisa diferente, todas aquelas coisas que a gente sabe que podem acontecer no dia a dia. Às vezes brigar com alguém por uma coisa tão pequena, deixar de prestar atenção em alguma coisa do nosso filho, porque a gente está mais preocupado com uma outra coisa, nada a ver, deixar de estudar alguma coisa que seja importante para nós, isso, assim, independente da idade que a gente tenha, né, do momento de vida, da história de vida, todos os dias são dias que a gente pode fazer algo de bom para nós. Então, esse pensamento, né, da história do pensa que hoje é o penúltimo dia, eu acho que, assim, é uma grande metáfora para nos fazer pensar assim, olha, não gasta tempo com besteira. Então, assim, vamos gastar não, né? Vamos empregar o nosso tempo, por exemplo, 15 minutos. Vamos ler um trecho do Evangelho, 15 minutos, sem celular, sem afobação, 15 minutos, dentro de 24 horas, o que são 15 minutos? Vamos usar 10 minutos, 10, não estou falando 10 horas, 10 minutos. 10 minutos para olhar ao redor e falar assim, deixa eu ver o que eu tenho de bom aqui. Bom, aqui atrás de mim eu tenho uma cama, olha que bom, eu não durmo no chão. Nossa, que bom. Nossa, ali guardado tem lençol, tem cobertor. Nossa, se fizer frio, eu tenho como me agasalhar. Nossa, obrigada. 2 coisas já para agradecer. Nossa, tô com sede. Tem uma garrafa de água aqui. Nossa, que beleza. 3 coisas já. Nossa, eu tô de chinelo. Não tem perigo de eu machucar meu pé. 4 coisas já. E não passaram nem 2 minutos.
Então, são coisas que a gente precisa fazer porque nos acostuma a ter um olhar positivo sobre tudo que está ao nosso redor. E aí, quando alguma coisa mais difícil nos acontecer, a nossa musculatura é diferente. Porque a gente já vai conseguir pensar de uma maneira muito particular, porque não é olhar de revolta, olhar de vitimismo, enfim. Nós somos colocados nessa existência, né, para um grande projeto, né, que é a nossa vida, a nossa encarnação, a nossa nova oportunidade, para que a gente faça melhor. Então, olha que coisa boa. Deus confiou que a gente poderia voltar e fazer melhor. Porque aqui na Terra, no terra-terra, as pessoas não nos dão uma chance dessa, mas Deus dá. Às vezes a gente pode trabalhar numa empresa, aí uma coisa que você não fez de muito bom, a pessoa pode ser demitida e ninguém quer te ver nunca mais. Agora, a gente pode viver uma vida inteira, né, uma encarnação inteira, faz um monte de besteiras, aí a gente volta para o mundo espiritual, passa um tempo, né, nos adequando à nova vida, vamos ter uma nova preparação, e aí chega um momento que a equipe responsável pela reencarnação, porque a coisa não é bagunçada lá, tem pessoas direcionadas para isso, tem departamento para isso, aí chega um momento que vão ali planejar a nossa encarnação, porque graças à misericórdia de Deus, existe uma confiança que a gente pode voltar e fazer melhor. Então, olha só, olha quem confia em nós, Deus, Jesus, amigos espirituais benfeitores, confiam em nós, nos acompanham, tentam nos inspirar, porque eles não vão fazer o nosso trabalho, porque o mérito tem que ser nosso. Então, para que o mérito seja nosso, as coisas têm que ser feitas por nós. Então, nas menores coisas, naquele dia em que a gente, por exemplo, vamos dizer, né, que a gente tenha uma dificuldade com um filho, porque acontece, às vezes tem pessoas que têm dificuldade até para abraçar um filho. A gente sabe que às vezes tem questões reencarnatórias né, do passado envolvidas, mas a gente está aqui para a gente se unir. Então, às vezes, assim, um pai, uma mãe que tem uma dificuldade, às vezes até para abraçar um filho, no dia que aquele abraço acontece, a espiritualidade vibra, porque fala assim, nossa, eles conseguiram dar esse passo, que legal, nossa, que bom. Então, assim como a gente vibra com as coisas boas que acontecem com os nossos familiares, com os nossos amigos, eles também muito mais, porque eles têm a visão do nosso passado. Eles sabem eles sabem o que aquilo significa. Então, é muito bom quando a gente consegue dar um passo, por menor que ele seja, gente. Os nossos amigos espirituais, eles não esperam de nós obras grandiosas. Eles não esperam que a gente vá fazer a fundação de um asilo, de um orfanato, sabe aquelas coisas que a gente, às vezes as pessoas, não, quando eu tiver dinheiro, eu vou criar uma obra assim, assado. Não! São as coisas que estão mais próximas de nós, dentro da família. Tudo o que nós conseguirmos fazer para levar mais harmonia para a nossa família, tudo que nós conseguirmos fazer para apresentar Jesus dentro da nossa família, são movimentos que são muito esperados da nossa parte. Porque no passado, em outras encarnações, nós caímos muitas vezes por falta de reconhecer Jesus na nossa vida. Nós caímos muitas vezes porque nós não quisemos dar o braço a torcer em alguma coisa. Então, só valia a nossa palavra, só valia o que a gente achava que era certo. Aí a gente é colocado em outras oportunidades agora para a gente poder aprender a interagir com as pessoas, para que a gente possa desenvolver ali o nosso amor, né? Então, assim, por exemplo, a Maria Lúcia, professora de matemática, ela vai lá com a matemática que muitas vezes a pessoa fala, ai meu Deus, aula de matemática, que difícil, e isso sou eu mesma falando quando eu era adolescente, tá? Aí ela é colocada ali para trabalhar numa escola, né, para ensinar ali crianças, jovens, numa matéria que às vezes muitos acham difícil, mas ali ela tem a oportunidade ali para levar o conhecimento dela, para levar amor muitas vezes aquele aluno que acha que não vai aprender, e que ela fala, não, você vai conseguir, eu vou te ensinar, calma, faz de novo o exercício, eu já fiz 5 vezes, não consegui, mas você vai conseguir.
Olha que trabalho importante, né? Tô dando um exemplo aqui da Maria Lúcia, que é uma professora experiente, que já passou por muita coisa, e que ela sabe o quanto que envolve, né, esse trabalho, né, como professor. E todos vocês aqui na atividade que vocês exercem profissionalmente, tudo, né? Quanta experiência e quanta coisa se aprende e que a gente leva as coisas boas ali para dentro do nosso lar. E muito importante, tudo que a gente consegue firmar de bom no nosso lar, a gente leva para a sociedade. E a gente precisa melhorar a sociedade, a gente precisa colaborar com isso. Não vai ser um botão que a gente vai apertar e vai falar assim, nossa, agora a sociedade está legal. Não. É uma soma de esforços, cada um na sua pequena sociedade em casa, transformando o comportamento, levando coisas melhores para fora, porque tem muita gente desajustada. E muito desajuste porque começa no lar. Muita gente desajustada, muita. Eu trabalho numa empresa que tem muitas pessoas jovens. E aí, nas conversas que a gente vai ouvindo, agora está à distância, né, mas por muito tempo foi no presencial, a gente vê, eu falo assim, meu Deus, quantos problemas, e tão novo. E aí a gente vê muita coisa que vem de cedo, né, vem de um relacionamento ruim dentro da família, vem de um pai que não estimula para aquela pessoa se desenvolver, que não confia, acha que aquela pessoa não pode. Imagina que você vai conseguir isso, imagina. Nasceu pobre, vai morrer pobre, imagina ficar sonhando em ser doutor, fica sonhando em ir para a faculdade, ninguém tem dinheiro para pagar a faculdade aqui não. Sabe esse tipo de coisa? Isso eu estou falando uma coisa muito simplesinha, tá? Mas podem ter inúmeras coisas. Então, aqui, nós juntos, a ideia é que a gente reflita sobre tudo que a gente pode fazer de legal para a gente exercitar a nossa gratidão e a gente olhar o mundo de uma maneira diferente e não ficando focado nos problemas que estão acontecendo. A gente ter a clareza, né? Nós vivemos um momento crítico, sim, mas a espiritualidade precisa da força de cada um de nós. Precisa que em cada lar seja acesa uma luz. Porque, olha, uma coisa muito importante que a gente precisa aqui enfatizar. Em momentos como esse, assim como foi em momentos que tiveram guerras, que houve outra pandemia lá, quando foi a gripe espanhola, né? Momentos, assim, bem críticos, né, na humanidade, são momentos que muitas pessoas ficam fragilizadas, podem ficar, né? Muitas ficam fragilizadas emocionalmente, espiritualmente, e em momentos assim, espíritos menos esclarecidos se aproveitam e acabam influenciando. Então, vai ser assim, aquela influenciação que vai chegar e vai falar assim, de repente eu tô aqui, né, tô aqui falando assim, nossa, essa pandemia, gente, agora, né? Aí eu começo a ficar com aquilo na cabeça, aí tô ali, não estou alerta à situação, não estou fazendo meu evangelho, não estou procurando me tranquilizar, enfim, né? Estou assim bem propícia, igual aquela pessoa que não se alimenta, não dorme direito e qualquer gripinha pega, né? Porque ela não está com os anticorpos. Então eu também aqui estou sem os meus anticorpos espirituais, começo a pensar muito nisso, começo a ver muita notícia sobre isso na TV, aí eu atraio espíritos negativos que também entram na situação, né? Eu atraio. Aí o espírito começa assim, é mesmo, Adriana? Se eu fosse você, já me preparava aí que você vai perder o emprego. Se prepara. Ó, se prepara, porque ó, você vai ficar doente. Ai, meu Deus, eu tô vendo tanta notícia de desemprego. Ai, meu Deus, será que eu vou perder meu emprego? Aí eu começo ali viajar nas ideias e vou me deixando influenciar por esses pensamentos. Aí eu começo a trabalhar mal, porque eu tô muito preocupada, eu tô com a cabeça em outro lugar. Eu não me cuido direito e acabo baixando as minhas defesas, acabo ficando doente mesmo. E aquilo ali vai me enfraquecendo de tal forma que eu começo a ficar desanimada e vou levando isso para dentro da minha família. Então, a gente precisa falar, opa, eu sei que o momento é crítico, mas eu estou aqui pronta com Jesus para colaborar no que eu puder. Então, o que está no meu controle? Eu fazer o meu melhor para minha família. Isso está no meu controle, isso não depende de ninguém.
Então, ao invés de eu ficar com pensamentos negativos, eu vou estipular aqui um compromisso. Eu não tenho horário de trabalho, então, assim, se eu não tenho tanta disciplina assim, então tá bom, eu vou colocar um horário. Então, 7h30 da manhã, eu vou ler o Evangelho por 10 minutos. Se essa é a forma que eu encontrei, para cada um tem um jeito. Mas, assim, se essa é a forma que eu encontrei para me disciplinar, então assim eu vou fazer. Eu vou começar a exercitar meditação. Isso é verdade, tá? Isso aqui não é exemplo, não. Isso aqui eu comecei mesmo. Eu comecei meditação guiada, coloca aqui no YouTube, e detalhe, quem me orientou foi meu filho. Mãe, faz essa meditação que é legal. Eu tô fazendo, mãe, eu fiz um desafio, ele falou assim, em janeiro, eu fiz um desafio em janeiro, mãe, olha aqui meu cronograma, ele me mostrou lá que ele montou, então todo dia ele vai colocando um xizinho depois que ele faz a meditação. Fala assim, mãe, faz antes do seu trabalho, porque quando você começa, você não para mais. Meu filho, 17 anos. Então faz aí, mãe, vou te mandar o link. Eu falei, então tá bom. Aí ele falou assim, mãe, faz comigo para eu mostrar para você como que é. E aí eu comecei a fazer, eu falei, não, tá bom, filho, eu vou fazer em fevereiro, mesmo meu aniversário, eu vou começar certinho. Então todo dia, antes de eu começar a trabalhar, porque na hora que eu começo, gente, já era. Meu filho e meu marido brincam que eu entro no mundo paralelo. Eu o dia inteiro em reunião, com fone de ouvido, não sei o que e tal, então esquece. Então antes de eu começar a trabalhar, eu começo a fazer. E assim, engraçado que assim, no terceiro dia, eu comecei a ouvir uma musiquinha bem no fundo que eu não ouvia quando eu comecei. Então, olha que coisa engraçada. Isso é um detalhe que eu estou falando. Mas é o sinal daquela questão de silenciar a mente, de começar a prestar atenção. A Elaine estou pondo aqui, meu aniversário é 24 de fevereiro. É uma data muito especial. Então, assim, eu consegui ouvir uma musiquinha que está ali no fundo. Então, são coisas simples do dia a dia, mas que são extremamente importantes para deixar a nossa cabeça, assim, sabe assim, mais no lugar. Porque, gente, se a gente não cuidar do nosso equilíbrio e a gente se deixar levar pelo mundo, a gente fica louco. A gente não pode ser levado pelo mundo, a gente tem que ter o controle da nossa vida. Faz sentido isso para vocês? Porque eu me empolguei e falei demais. Eu não deixei nem vocês falarem. Vocês estão todos no mudo. Eu não consigo captar assim a linguagem espiritual. Elaine aqui escrevendo, que faz todo sentido. Mas, podem falar, gente. Não fiquem com vergonha. Esse aqui é o exercício para perder a vergonha do contato virtual, tá? Vocês podem abrir o microfone, fiquem à vontade. E se não estiver sabendo mexer em alguma coisa, aí vocês falam, que a gente vai se acertando. Faltam poucos minutos aqui para a gente. Elaine, você levantou a mão. Quer falar? Sim, quero falar. Em relação a essa situação que você falou da gratidão e da gente, que é o tópico principal da nossa reunião, até para a gente manter essa sintonia, né, ao longo do ano, ao longo da nossa vida, né? Até gostei muito do nome do grupo, que é Famílias em Evolução, eu não conhecia, maravilhoso, adorei. Eu tive uma vez em Sacramento, num encontro de evangelização de espíritos, e tem uma psicóloga, a Kika, não sei se vocês conhecem, ela propôs um desafio. Ela falou assim que é muito difícil a gente manter a sintonia elevada, né? Então ela falou para a gente começar com exercícios pequenos. Pedro, meu filho está aqui atrapalhando um pouco, sabe? Mexe nos botões. Ela falou para a gente tentar começar com 1 hora por dia. 1 hora por dia de controle total dos pensamentos. Né? Então, assim, você não mandar nenhuma vibração negativa, você tentar não julgar, você tentar ser agradecido, você tentar não reclamar. Assim, é difícil. A gente não repara quantas vezes a gente sai fora da linha, né? É um pensamento ruinzinho aqui, é um julgamento ali, essa falta de gratidão, porque faz muito tempo que eu tenho lido bastante sobre esse assunto, e tenho tentado aplicar na minha vida isso bem forte mesmo, e passar isso para o meu filho, né? Porque a gente é criado, eu pelo menos fui criada pela minha avó maravilhosa, que não tinha isso, mas no restante da família, você ouve muita reclamação. Eu sou uma pessoa que começou a fazer calor, já estou reclamando, esse calor, e você esquece de ver isso, tudo que você falou. Nossa, eu tenho água para beber, eu tenho ventilador que eu posso ligar, né? Então,
há tanto, a gente reclama muito, né? Então, Sim. assim, eu estava fazendo isso, tinha parado, porque a vida é um corre-corre terrível. Inclusive, eu pedi também o link da meditação, porque eu quero, também preciso fazer. Eu começo... Eu vou mandar para vocês, tá? Porque quem quiser fazer, faz, tá? Pelo menos tá lá. Bom, muito obrigado. Agradeço muito, porque eu estava tentando isso, já no início de janeiro, mas lá para o dia 15 já foi tudo por água abaixo, entendeu? A meditação. Eu também sou muito agitada, a mesma coisa que seu filho fala para você, o meu fala para mim. Começou a trabalhar, já era. E a gente tem que cuidar da gente primeiro, né? Sim. A parte espiritual, a saúde física, a saúde emocional, né? Então, assim, eu gostei desse desafio que ela colocou. Eu acho um exercício muito interessante. Começa com 1 hora por dia, porque já é muito difícil, né? Você controlar os seus pensamentos ali o tempo todo. Porque, infelizmente, a gente ainda sai muito da linha, né? Ainda sai. A gente sai muito da linha ainda, né? Por mais que... Então, eu achei isso que ela propôs, faz muitos anos, acho que faz uns 5 anos já que eu participei dessa, ou 6 anos. E eu sempre volto nesse exercício, sabe? Mas, assim, é muito difícil. E é uma forma da gente controlar os nossos pensamentos para que eles não... No próprio filme do Divaldo, né? Várias vezes a Joana aparece para ele, né? Acho que todos assistiram, né? Lembrando que ele acaba dando asa, dando vazão para que a espiritualidade inferior tome conta dele, né? No começo ainda, quando ele ainda era um rapaz, né? Depois o Divaldo já... E a gente tem que tomar muito conta dos nossos pensamentos. Isso é um fato muito importante, porque bobeou, eles entram, né? Sim, nossa, é muito fácil, né? Então, assim, até nesse desafio, assim, se achar que 1 hora é uma meta muito agressiva, começa com 30 minutos, né? Porque a gente tem sempre que colocar metas que a gente tenha condições de atingir. Então, se começa com 30 minutos e vai aumentando para 1 hora, excelente. Porque a gente está muitas vezes a gente está viciado, né, com certos tipos de pensamento, às vezes a gente nem percebe alguma coisa que a gente acaba falando. Não sei o que teve aqui, faz pouco tempo, alguma coisa que meu filho falou também sobre uma situação, não me lembro o que foi exatamente, mas que eu fui emitir uma opinião, meu filho falou assim, mãe, você está julgando. Eu falei, não, só estou dando minha opinião. Não, mãe, isso é julgamento. Então, tem coisas que a gente faz que a gente nem percebe. Então, a gente precisa olhar mais para nós, porque se a gente tivesse a mesma carga para nós do que a gente tem para olhar para os outros, a gente já teria conseguido avançar um pouco. Porque, assim, falando de maneira genérica, não que vocês tenham isso, mas é fácil olhar para alguém e achar um monte de defeito. Nossa, você viu? Nossa, faz tempo que eu não vi aquela pessoa, nossa, tá tão mudado, você viu? Um monte de coisas que a gente pode ali observar. Então, se esse olhar fosse para nós, a gente falava assim, nossa, Adriana, dá um tempo, né? Dá uma melhorada nisso, né? Eu falando para mim mesmo, né? Já seria um outro tipo de aprendizado. E aí, assim... O que você escreveu aqui, Eduardo, dos filmes? Ah, Pensamento, Netflix. Ah, legal. E O Segredo, legal. Eu acho que já ouvi falar. O Segredo, claro, né, que isso aí é bem famoso. Então, tem vários filmes, né, às vezes livros também, que mostram para nós essa questão do pensamento, né, de como que é, porque é um negócio tão automático que a gente não se dá conta. Então, a gente precisa, assim, entrar no eixo, prestar um pouco de atenção no tipo de pensamento que nós temos. Porque se a gente começar a prestar atenção, a gente vai falar assim, nossa, por que eu fico pensando nessas coisas ruins? Então, o Divaldo fala, na hora que vier um pensamento ruim, lembre de uma coisa boa. Né? Então, assim, põe um pensamento, vem uma coisa ruim, lembra de uma coisa boa. Lembra do nascimento do seu filho, lembra do dia que você se formou, lembra, sei lá, qualquer coisa que seja importante para cada um de nós, para vir naquele momento. A gente não precisa, né, se martirizar, ai meu Deus, eu tive um pensamento ruim, porque aí que a gente vai pensar mais. Porque é aquela coisa assim, né, que eu participei de uma palestra que falava assim, gente, olha, eu vou falar para vocês de um elefante amarelo, mas não pensa no elefante amarelo. É impossível, a gente já está pensando no elefante amarelo. Né? Então, assim, não tem como a gente, né, parar o pensamento, mas a gente precisa ter a consciência
do tipo de pensamento. Porque se a gente tiver a consciência, a gente vai se regrando, fala assim, calma aí, não é para tudo isso, calma, não precisa ficar pensando nessas coisas. E a gente tem que observar as coisas que são gatilhos que nos deixam negativos. Então, assim, vou dar um exemplo bem bobo, mas é só para ilustrar. Poxa vida, se eu tenho aquela coisa assim de, nossa, falou em qualquer coisa de desemprego, eu já começo a ficar ali toda louca, né? Assim, então não fica vendo reportagem falando de desemprego. Não é porque nós vamos ficar alheios às notícias, mas não precisa potencializar. Se a gente já sabe que aquilo não é legal. Não vou ficar vendo, por exemplo, quando eu não vi a reportagem, mas quando passou uma reportagem aí acho que passou no Jornal Nacional, acho que a minha irmã que estava comentando, quando estava aquele problema lá de Manaus, que estava faltando o oxigênio e tal, a minha irmã falou que assistiu uma reportagem lá, que entrou em muitos detalhes, ela saiu se sentindo muito mal, ela falou assim, nossa, Adriana, eu entrei no quarto, fui fazer o evangelho, porque eu fiquei mal com aquilo. Ela falou, eu não quero assistir mais esse tipo de coisa, porque ela entrou naquela situação. Então, assim, não é que a gente não vai saber o que está acontecendo, mas tem coisas que se a gente sabe que aquilo vai desequilibrar, não precisa potencializar. Então, essa consciência do tipo de pensamento que está vindo, o tipo de coisa que faz com que a gente vá para um lado negativo, então, vamos ver coisas que potencializam o nosso ânimo. Então, tem coisas que a gente assiste, que a gente fala, ai, que bom assistir isso. Nossa, que delícia essa palestra do Divaldo. Nossa, como foi bom essa palestra do Rossandro. Enfim, várias outras coisas que a gente pode ver. Às vezes são coisas até profissionais também. Não importa, mas sabe aquela coisa que fala assim, nossa, puxa, que gostoso ouvir isso. Nossa, me deu um ânimo. Por exemplo, eu adoro escutar, ver palestra, por exemplo, do Mário Sérgio Cortella, porque me dá vontade de estudar. Quando eu assisto, eu falo, ai, que vontade de estudar, ai, ele é tão inteligente, esse cara. Então, assim, isso me faz bem. Agora, assim, eu não vou assistir lá um Datena contando os detalhes de um crime, porque aquilo vai me deixar mal. E, assim, lembrando do que a médica ela falou, se eu pensar que é o penúltimo dia nessa encarnação, eu não posso perder tempo com coisa que me faz mal. Eu preciso fazer coisas que sejam mais legais para mim, que me ajudem a produzir coisas boas. Então, tudo isso que a gente está falando é tudo para que a gente possa deixar a nossa visão mais equilibrada e a gente começar a prestar mais atenção em tudo aquilo que nós devemos ser gratos. Então, nós estarmos aqui juntos hoje é um momento, para mim, de muita gratidão, porque eu tenho a oportunidade, tenho um computador que eu posso conectar na internet e encontrar pessoas super especiais para a gente poder trocar ideias, para a gente falar coisas que me fazem bem, né? Me faz bem ver vocês, assim, eu estou falando de verdade, assim, me faz bem mesmo. Para mim é gostoso, muito melhor do que se eu estivesse vendo notícia ruim, fazendo fofoca. Então, assim, a gente tem que buscar fazer coisas que sejam boas para nós. E eu estar aqui com vocês me ajuda a eu estar ainda melhor com a minha família. Então, tudo que a gente puder observar de coisas que são boas, que nos fazem bem, aí a gente vai começar a falar assim, poxa, eu tenho que agradecer, nossa, muito obrigada por eu ter... E coisa que no nosso pensamento, e a gente tem que ter isso no pensamento. O meu marido fez no ano passado, para ele poder abrir no final do ano, que ele viu também alguma coisa na internet, um vidro grande, e ele ia colocando ao longo do ano um papelzinho dobrado de coisas que ele era grato, de coisas que ele achou que foram legais que aconteceram. Aí, quando terminou o ano, ele abriu, e aí tinham coisas que ele nem lembrava mais. Nossa, putz, que legal, não lembrava mais disso. E aí ele começou a ter essa prática também. Porque tem muita coisa boa na nossa vida. Os desafios aparecem, lógico. As coisas difíceis acontecem no meio do caminho. A gente não fala isso que é para falar assim, não, se eu fizer isso, não vai acontecer nada comigo. Não é nesse sentido. Os desafios aparecem. Mas quando a gente está com um pensamento de gratidão, quando nós estamos com uma visão mais equilibrada, o problema pode vir e a gente vai ter a clareza de falar assim, Senhor, eu não sei o que eu faço, me ajuda. Ao passo que, se eu estiver desnorteado, eu não consigo nem me dirigir a Deus. Eu não consigo nem dizer para ele que eu estou perdido. Aí a gente fala assim, mas Deus sabe que eu estou perdido, que eu não sei, ele vai resolver. Não é assim. Deus tem o poder de tudo.
Mas se a gente está com a cabeça conturbada, a gente não vai conseguir captar a ajuda. A gente não consegue captar ali uma orientação, às vezes um espírito amigo chega e fala alguma coisa perto, de repente chega e fala assim, Elaine, calma, lembra da sua tia Maria? Uma coisa que não tem nada a ver aqui com a gente, assim, que a gente fala, nossa, o que tem a ver? Mas de repente se falar, eu estou usando um fictício, né? De repente um espírito amigo falando, tia Maria, aí vai despertar alguma coisa nela para ajudá-la a resolver uma situação. Porque as coisas acontecem de formas diversas. Não vai descer um anjo na nossa frente e falar, eis-me aqui para te atender. Não, são coisas sutis. E por serem sutis, a gente tem que estar preparado e com pensamento preparado. Senão a gente não percebe. Senão, assim, olha, vai estar ali na nossa cara, a gente não vai enxergar o caminho. Então, nos momentos desafiadores, quando nós nos dirigimos à espiritualidade, a gente se conecta, a gente abre os canais para receber ajuda. E essa ajuda, muitas vezes, tem espíritos perto de nós, que estão projetando vibrações sobre nós para nos fortalecer. Um espírito amigo chega perto de nós para ativar alguma coisa nos nossos centros de força, para nos ativar um pensamento, para nos lembrar de alguma coisa. Muita coisa pode acontecer, além do meu entendimento. Assim, muita coisa pode acontecer. Mas para isso, a gente precisa silenciar a mente. A gente precisa ter tranquilidade. Ter tranquilidade não é fechar os olhos para os problemas, mas é nós estarmos com as ferramentas no ponto adequadas para serem usadas. Então, é com esse pensamento que eu gostaria que a gente, né, levasse a nossa semana, né, da gente preparar as nossas ferramentas, né? Quais são as nossas ferramentas? A nossa inteligência, a nossa sensibilidade. São ferramentas importantíssimas e que a gente precisa cuidar. Como toda ferramenta que a gente tem em casa, a ferramenta física, ela precisa estar bem cuidada, bem ajustada, assim é com a gente. E aí, com esse ajuste todo, a gente vai ter dias com mais clareza para resolver os problemas, para resolver as dificuldades. Na hora que der uma baqueada ali no ânimo, a gente vai falar assim, não, peraí, calma, eu não estou sozinha, calma, eu não sei o que fazer, mas olha, eu peço ajuda. Eu vou abrir um evangelho, eu vou ler em voz alta, sabe, que é para entrar na minha cabeça. Eu vou ouvir uma palestra de uma coisa positiva, eu vou colocar uma música que me faz bem, para ajudar. Não é todo dia que a gente está 100% e está tudo bem. A gente não precisa também falar, será que eu estou com algum problema? Porque aí hoje eu não acordei legal. Será que eu estou com um problema? Não, é porque a gente é humano. A gente sofre as influências do meio, é normal. O que a gente não pode assim, os altos e baixos, eles são normais. A gente só não pode ficar potencializando para a gente estar sempre no baixo. Porque a gente veio para esse mundo para a gente evoluir, para a gente ser mais feliz, para a gente se desenvolver. A gente não veio para sofrer. Tem gente que pode achar assim, não, é só sofrendo que a gente aprende. Isso é pela nossa teimosia, mas não é uma determinação de Deus. É porque a gente é teimoso, né? É igual criança, né? A gente fala assim, para, tô falando para parar. Não para, então tá bom, desliga essa televisão, vai pro quarto, pronto. Né? Eu pedi numa boa, né? Não quis. Então assim somos nós também na vida. E, gente, já são 4h08, eu falei que ia até as 4h10, o tempo voou, eu não parei de falar, né? Mas, olha, eu fiquei muito feliz de vocês estarem aqui. Vamos fazer só a nossa prece, né? Para a gente não esquecer de fazer uma prece para a gente encerrar. Sempre que alguém quiser fazer a prece para encerrar, fiquem sempre à vontade. Eu não vou perguntar agora se alguém quer fazer uma prece, que pode se sentir pressionado, porque vocês estão aí se adaptando, mas eu quero deixar claro que eu não sou a única pessoa que pode fazer prece, tá? Então, quem quiser, sempre pode fazer. Então, eu vou fazer hoje só porque a gente está estreando, mas aí nos próximos, quem quiser pode fazer, tá? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, vamos fechando os nossos olhos, e vamos, assim, agradecendo a Jesus, nosso mestre, e aos amigos espirituais por estarem aqui conosco. Todos que estão aqui presentes certamente estão com a presença dos amigos espirituais acompanhando, participando conosco, e nós agradecemos do fundo do nosso coração por todo esse apoio.
pedimos a Jesus que abençoe cada lar de cada amigo aqui presente. Que Jesus possa envolver a todos em muita luz. Que a luz do Mestre Jesus possa fortalecer a saúde espiritual, a saúde física e toda a harmonia no lar de cada um dos amigos que aqui estão. Muita luz também a todas as famílias que não puderam estar presentes, mas que todas possam receber essa luz de Jesus. E assim, Senhor, te agradecemos por esse encontro e pedimos que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Gente, então assim, olha, super obrigada por vocês estarem aqui. Fiquei muito feliz de ver vocês. Aos pouquinhos vocês vão ficando menos tímidos, tá? É normal, não tem problema. O importante é que vocês chegaram até aqui, tá? Então, um ótimo final de semana para vocês. E eu vou continuando colocando lá no grupo o link para vocês entrarem na sala, para que sempre que vocês possam, vocês participem aqui com a gente. E se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Muito obrigada, foi maravilhoso. Obrigada a vocês, muito bom ver vocês aqui. Gostamos muito. Nossa, palavras importantíssimas e que a gente precisa disso mesmo. Obrigada mesmo, Adriana. Obrigada a vocês, viu? Muito obrigada, gente. Então, fiquem com Deus. Alguma coisa a mais, gente? Alguma dúvida, algum ponto que vocês queiram falar? Não. Não? Tudo certo? Tudo certo. Então tá bom, gente. Muito gente. Obrigada. Beijo. Muito obrigada, gente. Tchau, pessoal. Até. Tchau. Obrigada, Adriana. Obrigada. Tchau. Obrigada a vocês. Tchau. Tchau. Tchau.